Bom dia, amigos. Estamos reunidos para o nosso culto matinal dominical. Sejam bem-vindos para esse início de semana, começando, buscando a Deus, buscando orar, buscando ler a Bíblia, participar do estudo da palavra de Deus, porque assim cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e permaneça conosco nessa manhã de domingo e no decorrer desta semana, que o Senhor nos dê sempre a tua bênção, a tua paz, a tua misericórdia e o teu perdão. Nós vamos iniciar lendo Isaías 55. Então, Isaías é um profeta do Antigo Testamento, muito antes de Jesus nascer, e é o profeta que profetizou muito a respeito da vinda de Jesus, que nasceria e que traria essa graça de Deus para todos os povos. Então, o título de Isaías 55 é Graça oferecida gratuitamente a todos. É a graça de Deus que nos envia seu Filho Jesus. Essa é a maior graça de Deus que nós temos. E se nós rejeitarmos esse presente de Deus tão maravilhoso que é Jesus Cristo, seu Filho amado, quão triste será o nosso futuro. Graça oferecida gratuitamente a todos. Isaías 55. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. As águas são a palavra de Deus. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Quando ele fala de Davi, ele se refere ao descendente de Davi, que é Jesus Cristo, da descendência de Davi, que foi o maior rei de Israel. Nasce Jesus, o príncipe de todos os povos. Eis que chamará a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Nós somos esta nação que não conhecia o Senhor, mas agora nos temos a graça maravilhosa de participarmos do reino de Deus, da sua igreja. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É agora, no período da graça que nós estamos. É o tempo dos gentios, esse é o tempo de invocarmos, de buscarmos o Senhor, porque chegará um dia em que não adiantará mais buscar, porque aí já terá passado o nosso tempo, que é o tempo da graça. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo
os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Eu acabei de ler Isaías 55. Vou cantar uma música. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus a gente tropeça, tenta levantar, mas não dá. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus a gente tropeça, tenta levantar, mas não dá, sem Jesus não dá. Você já aceitou essa graça maravilhosa de Deus a nós? Jesus Cristo, seu Filho amado? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por essa graça maravilhosa que é o teu Filho amado, dado a nós como um presente, e que todos possamos aceitar esse presente e participar dessa graça, dessa alegria proveniente daqueles que te buscam, daqueles que querem seguir o teu caminho, Jesus querido. Obrigada, Senhor, por mais esse domingo, pela semana que passou,
porque o Senhor esteve conosco todos os dias, porque o Senhor nos prometeu que permaneceria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigada, Senhor. Ó Pai, obrigada pela oportunidade que temos de estar aqui orando, lendo a Bíblia e também participando do estudo bíblico da Tua Palavra. Derrama a Tua bênção sobre o Michel, que ele seja revestido do Teu Espírito Santo, da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção. Fala através dele, Senhor, prepara os nossos corações para que seja uma terra fértil, onde essa palavra possa cair e dar muitos frutos. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco nesse domingo e nos dê cada dia mais a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo a todos os irmãos e as irmãs que nos acompanham. Eu gostaria que os irmãos abrissem João capítulo 6, versículo 35 e o versículo 36. João 6, os versículos 35, versículo 36. A palavra de Deus diz assim para nós: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Guarde bem essa palavra. Jamais terá fome. E o que crê em mim jamais, guarda a palavra, jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Deus se revela nesse homem chamado Jesus. Deus se revela agora com o Verbo, a palavra de Deus. O que Deus diz, o que a palavra de Deus assim afirma. E Ele está presente agora entre nós e diz que Ele é o pão em que as pessoas não terão fome. Domingo passado nós falamos das tentações de Jesus. E falamos que a nossa tentação também é própria do próprio homem. E falamos que naquele momento Jesus, quando foi tentado, a primeira tentação que ele teve é: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mateus falou isso. Lucas fala: transforma esta pedra, ele, em pão. E Marcos simplesmente fala que ele foi tentado, ele estava entre as feras e anjos o serviam. O João não fala da tentação, porque ele revela Jesus como a essência desse divino presente. Hoje eu quero falar da multiplicação dos pães. E há toda uma análise nesses textos que se encontram nos 4 evangelhos, inclusive nesse de João. E eu gostaria de voltar no capítulo 6, logo no princípio, para nós entendermos que João, quando ele escreveu esse evangelho, diferente dos outros 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas,
ele falou que ele ia escrever apenas 7 sinais que Jesus fez para revelar que ele é o Filho de Deus. 7 sinais. Um desses sinais, o quarto, é a multiplicação dos pães, em que está registrado aqui. E ele começa dizendo assim no capítulo 6: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham vistos os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Pergunta que eu faço, que às vezes a gente já passa desapercebido. Ele falou: quem me vê e quem nele crê. Então agora eu estou retomando aquele ponto que eu disse para a gente prestar atenção, que está lá em João, capítulo 6, que é a sequência em que ele vai se revelar como o pão da vida, versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Declarou-lhes, por Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Eram pessoas que vinham para Jesus, viam Jesus, mas apenas viam o que Jesus fazia. Eles não tinham um conhecimento claro de Jesus, eles tinham uma admiração por Jesus, mas eles não tinham uma compreensão e um entendimento quem é Jesus, o Filho de Deus. Então ele diz assim: eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Está vendo aqui um contexto de admiração, de interesse. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Esse ora, que nós vamos encontrar alguns momentos aqui que eu vou mencionar, é como se ele explicasse: olha, a Páscoa estava próxima e Jesus, erguendo os olhos e vendo aquela grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Onde nós vamos comprar pão para dar para comer para essa multidão? E o que é interessante é que João destaca, ele explica bem claro aqui. Ele dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Os discípulos que estavam andando com Jesus, queridos, que andavam com Jesus, se admiravam das coisas que vinham, dos acontecimentos. A gente percebe aqui na sequência que ele andou sobre as águas. E eles estavam admirados que ele mandou o vento ficar quieto, acalmar as ondas. E eles perguntavam entre si: quem é esse que até o vento obedece, o mar obedece? E a gente vai percebendo que os próprios discípulos não tinham do entendimento claro do que ele havia expressado, porque ainda estava obscuro para eles, mesmo andando com Jesus. E ele vai fazer a multiplicação dos pães. Mas ele testa primeiramente para ver como que as pessoas o veem. Antes dele se revelar plenamente, ele pergunta: onde nós vamos dar pão para essa multidão que está procurando? E já está chegando a Páscoa. O Filipe, questionado nesse ponto, poderia virar e falar: tu és o pão da vida. Quem for ao Senhor e ver o Senhor, nunca mais, jamais vai ter fome, jamais vai ter sede. E ele não especifica a fome do quê? Ele fala fome geral, a fome física, fome de intelecção, de conhecimento, e a fome espiritual de comunhão. Jamais terá fome. A fome vai desaparecer. Fome num sentido de carência, de obter, ter
ser, estar, como nós falamos a vez passada, e sofrer, inclusive, o contexto da tentação. Jamais terá fome. Como ele experimentou, e Filipe olha para a multidão, e olha com que olhar? Ele não olha para Jesus, andando com Jesus, ele não olha para Jesus, ele olha para a multidão. E olhando para a multidão, ele fala, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não daria. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. Jesus é o pão puro, de trigo, farinha fina. Mas ele se referiu aqui a pão de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Enquanto um está pensando, discípulo de Jesus, presta bem atenção, em dinheiro para comprar pão para aquela multidão, quase 5.000 homens, quase, além de crianças e mulheres, como diz o Evangelho, o outro olha numa quantidade ínfima do que uma pessoa tem e doa o que ele tem, 5 pães e 2 peixinhos, e ainda pão de cevada. Olha que coisa incrível. Um pensando num valor para comprar muito, e outro pensando num pouco que tem, e não entendendo também quem? Jesus Cristo como pão da vida, que vai saciar física, intelectivamente, a respeito do conhecer Deus e conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, e também ter uma comunhão com Ele para ser a expressão de uma pessoa que não é mais carente, que não tem mais fome, desejos ardentes para ter, ser e estar em lugares altos. Vimos isso domingo passado. Presta atenção. Disse Jesus, agora vem um ponto que serve tanto para a primeira multiplicação dos pães, como também para a segunda. Enquanto na primeira multiplicação, que está nos 3 evangelhos sinóticos, também e em João, ele manda eles assentarem na relva. A segunda multiplicação dos pães, vocês vão perceber que ele manda as pessoas se assentarem no chão. Isso é interessante para que a gente depois possa continuar estudando na sequência, domingo que vem. Não dá para esgotar o tema, mas é importante a gente fazer um introito hoje para que fique bem claro como Jesus está se apresentando e como que nós estamos vendo ele no momento em que ele faz esse acontecimento. Preste atenção. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Não tem como você poder falar de uma maneira clara e as pessoas poderem entenderem de uma maneira clara se elas não estiverem ordenadas de como sentar. E nós vamos perceber que nos outros evangelhos, como o de Marcos, que vê ele como um serviçal, ele faz até um arranjamento, grupos de 100, grupos de 50, para sentar na relva. E aqui você percebe que ele faz a primeira colocação que é comum para as 2 multiplicações dos pães. Guarda esse ponto que também é fundamental. Fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, esses pães de cevada, desse rapaz que tinha, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Nos outros evangelhos você vai perceber, Mateus e Marcos, que ele fala, Jesus tomou os pães, cevados 5, e tendo dado graças, partiu, distribuiu para os discípulos, e esses levaram à multidão.
e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. E aí há uma afirmação: sabendo, pois, Jesus, presta bem atenção agora, que estavam para vir, no intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, coisa que ele costumava fazer. E aí vem o relato que ele anda sobre o mar. Enquanto os discípulos vão no barco, bem na madrugada ele olha e o barco, açoitado pelo vento, não consegue chegar do outro lado. E Jesus vai andando. Isso por volta das 3 da madrugada. Isso aqui aconteceu à tardinha. 3 da madrugada, ele vê que eles estavam ainda lutando e não estavam chegando do outro lado. Jesus vai sobre o mar, acalma a tempestade. E o que é interessante, disse Jesus: não tema. Então eles de bom grado o receberam, entrou no barco, cheios de temor, e agora o barco chega ao seu destino. Com que a gente pode fazer essa comparação da multiplicação dos pães? Nós temos um relato em 2 Reis 4,42, em que Eliseu faz a mesma coisa que Jesus fez aqui, na multiplicação dos pães. E é interessante, diz que um homem trouxe pão de cevada para entregar lá onde as pessoas estavam reunidas, no contexto do próprio lugar em que os profetas se reuniam, no contexto do templo. Lá em 2 Reis, depois você dá uma olhada, 4,42, o Eliseu simplesmente fala para o seu servo, fala assim: você que trouxe esse pão, faça o seguinte, dá esse pão para 100 pessoas, e eram 20 pães de cevada. Veja, 20 pães de cevada para 100, e aqui são 5 pães de cevada para quase 5.000 pessoas. O Eliseu, que já tinha permanecido com Elias e tinha visto subir, queria a porção dupla e tudo mais, era cheio do Espírito Santo, e ele disse: faça isso. Ele falou: mas o que é 20 pãozinho de cevada para 100, veja bem, 100 pessoas? Ele falou: faça o que eu estou dizendo, dá para eles os 20 pães de cevada, partilha os 20 pães, porque ele estava trazendo para o profeta. Ele falou: dá para eles, não para mim. Aí ele pegou, deu, e não faltou pão, e ainda sobrou. Igual o que aconteceu aqui com Jesus. Aí nós temos que parar e começar a analisar que quando Deus fala uma coisa, nós não temos que questionar. E quando Ele se revela quem Ele é, nós temos que dar crédito, acreditar, para que essa fé aconteça plenamente em nós. E quando encontrarmos com Jesus em momentos distintos, a gente não passa a vê-lo como um fantasma numa madrugada caminhando sobre as águas, e o Pedro pedindo: olha, se o senhor é realmente Jesus, manda eu ter contigo. E o Pedro desceu, pisou nas águas e caminhou, mas afundou, porque olhou a força do vento. Tá vendo? A gente tem muito no olhar fora de Jesus. Jesus, quando faz uma pergunta, ele queria que eles olhassem para ele: tu és o pão da vida? Mas não. Então Jesus agora, vendo a admiração deles, não só pela multiplicação dos pães, mas também por aquilo que havia acontecido no barco, quando ele chegou andando sobre as águas, você vai perceber agora que ele vai explicar que ele é o pão da vida e que é para trabalhar pela comida.
que não perece, mas que subsiste para a vida eterna. E aí a gente vai entender que diz que não só de pão viverá o homem. Veja a tentação que Jesus teve. Seja autossuficiente, vimos isso domingo passado. Se você é o pão da vida, como homem você não está com fome nesse mundo? Se transforma. Se alimente a si mesmo. Seja autossuficiente sem Deus. E Jesus se defendeu com a palavra. A mesma coisa, a gente vai percebendo, se a gente tem consciência de quem é Jesus, então nós não vamos ter problemas na nossa identidade de filhos e de filhas. E nós vamos entender claramente e compreender o que estava acontecendo na multiplicação dos pães, quer na primeira, quer na segunda. Hoje eu quero trabalhar apenas um ponto que é fundamental, depois vou continuar vendo detalhes que são importantes para complementarmos esse estudo. O ponto que é fundamental aqui é que Jesus, tendo o pão, a primeira coisa que ele faz, sabendo que tem pão e que não precisa muito, mas que uma pessoa tendo pão já era suficiente, basta, não precisa mais. Como Jesus? Ele falou, por quê? Eu quero dizer que Deus vai prover o que é necessário. Apenas nós precisamos reconhecer que esse pão não é propriedade de ninguém. Que esse pão que foi dado para ele, antes dele fazer o que eu vou ler aqui, ele diz, façam as pessoas se assentarem na relva. E as pessoas se sentarem. Na segunda multiplicação vai ter a mesma coisa, só que faça com que as pessoas se assentem no chão. São dois momentos distintos para dizer uma mesma verdade para nós e nos ensinar uma verdade para entender e compreender que Ele é o Filho de Deus e que Ele é esse pão, e quando Ele disser, é como se Deus tivesse dito. Foi que em 2 Reis 4:42, o Eliseu disse, segundo o que Deus disse, ele falou através de mim o seguinte, dá para eles o pão e vai todos se saciarem e vai sobrar, vai sobejar. Quando Deus atua, nada vai faltar, porque Jesus disse, quem vê a minha pessoa e crê em mim, jamais terá fome se ver, e jamais terá sede se crer. Então muitos estão admirando Jesus, vê Jesus, crê Jesus, mas não acontece o que ele disse. E continuam tendo fome, carências, buscando. E é isso que nós vamos ver na sequência do que acontece. E vamos entender o que aconteceu nesse meio. Então, diz assim, o povo assentado, estava tudo no lugar, e aí Jesus toma o pão, pega o pão. Um pão recebido não pertence a ninguém, nem a Jesus. Mas ele, como o pão da vida, que é o próprio Deus, que é o Cristo, o Messias, é a palavra encarnada, é a palavra de Deus que estava ali, encarnada naquele homem. Ele simplesmente toma o pão, e o que ele faz ao tomar o pão? Ele não come. Primeira coisa que ele faz o seguinte, toma o pão e dá graças, levanta para o céu e agradece porque não lhe pertence, como não pertence a ninguém. É dádiva do Pai. Quando nós começamos a entender que tudo que nós recebemos, até a mínima coisa que vem à nossa mão, se nós aprendemos essa verdade de Jesus, nós também seremos multiplicadores de pães, e não só de sementes, como eu falei quarta-feira. O que é o multiplicador de pão? São aqueles que vão levar a essência dessa verdade, porque vai acontecer o grande milagre da comunhão entre as pessoas. Presta atenção. Aí ele pega, dá graças, não me pertence, obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E te agradecemos
por esse pão que nós temos na mão. Aí Jesus faz o que? Na sequência, lendo os 3 evangelhos, você vê que ele parte o pão. E quando a gente parte, parece que a gente está dividindo. Não, queridos. Deus não tem a matemática da divisão, nem da subtração, de tirar de alguém para dar para outro, nem da soma, de tirar de alguém para ficar com mais. Não. Quando Jesus parte, ele está exatamente o que está falando, ele multiplica. Então tudo que cai na mão de Jesus e ele parte, ele não está dividindo. Ele não está dividindo para ficar menor, para poder dar para alguém que está em falta e com fome, não. E muito menos tirando desse garotinho para transferir pouquinho desse pão para os que não têm pão. Então não é como a gente pensa, mas sim como a palavra revela. Então o que vem na mão de Jesus, ele parte. E tudo que Jesus parte, presta bem atenção, ele multiplica. E como que acontece isso? No momento em que ele parte, dá para os discípulos, dá a sequência. E os discípulos levam esse pão à multidão, a multiplicação desse pãozinho, para que eles não tenham o contexto da fome. Porque o pão da vida que desceu do céu falou que quem vê ele e nele crê, mas olhando para ele, quem ele é, fé, e não naquilo que ele faz. Veja que até os discípulos tinham dificuldade de ver nele o pão da vida. Eles diziam: tu és o pão da vida. Estava já resolvido o problema. Eu gostaria agora que nós abríssemos o contexto de Marcos capítulo 6. Ele fala também da primeira multiplicação dos pães, que está lá em Mateus 14, que está em Lucas 9, e João, que nós acabamos de ler, de 1 a 14. Aqui diz que os apóstolos voltaram daquela empreitada que Jesus falou para eles ir de 2 em 2. Mateus coloca, antes desse fato, a morte de João Batista. Já tinha ocorrido o fato. E Jesus começa agora a fazer uma explicação do que aconteceu agora de uma maneira um pouco mais ampla. Diz assim: vocês estão correndo muito, trabalhando muito, vem repousar um pouquinho. E ele pega esses discípulos e leva para um lugar solitário. Mas as pessoas veem ele levando os discípulos, que não paravam, estavam constantemente em atividade e não em trabalho. E aí ele levou. E ao desembarcar, quando Jesus chega lá do outro lado, uma grande multidão estava lá, correu lá, e ele agora vê de uma maneira diferente do que o João vê. Agora ele vê como que são ovelhas que não têm pastor, porque Marcos vê ele como aquele que serve. Ele é aquele pastor, era aquele sacerdote que vai fazer uma oferta sacrificial, um sacro ofício. Por isso que diz, a Páscoa estava perto, tem tudo uma relação, queridos. E aí ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então ele estava lá, começou a ensinar muitas coisas, ele não fez a multiplicação assim do pão. Depois de um certo tempo, diz o versículo 35, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar está deserto e já avançada a hora. Despede para os campos ao redor e aldeias para que eles comprem pão. Veja, primeiro, o discípulo não olhando para Jesus e não conhecendo ele plenamente, conhecendo. E o que é interessante, quem conhece, respeita, sabe quem é e com quem fala. Primeiramente, nós vimos que quando ele perguntou para Filipe, ele simplesmente não conhecia Jesus. Ele preocupou
em resolver as coisas comprando o pão. O outro discípulo disse: tem um rapaz que tem um pingo aqui de pão. E o que é isso para essa multidão? Mas ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus encarnado. Ele é o pão, a palavra essencial da vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então ele falou: quem me vê nunca mais vai ter fome. E aí, ele estava falando, os discípulos querendo ensinar Jesus: despede essa multidão, deixa cada um se virar, comprar o seu pão na aldeia, comprar lá o seu pão aonde eles quiserem. Porém, Jesus lhe respondeu, presta bem atenção, queridos, deixa o Espírito trabalhar. Jesus respondeu para eles o seguinte: dai-lhes vós mesmos de comer. Foi o que o Eliseu disse: vai e dá esse pão, partilha. Mas antes de você partilhar, você faz o seguinte: agradece, porque nada temos, e tudo que chega até nós, nós temos que ter gratidão, quer seja muito, quer seja pouco, como você vê as coisas. Se você aprender de Jesus o que ele está ensinando aqui, primeira coisa é agradecer, porque você é uma pessoa feliz por ter recebido e vai ser uma pessoa mais feliz por partir, distribuir e comer. Falando de comer, eu vou voltar um pouquinho para Eva, para vocês entenderem. A Eva viu o fruto que era proibido. Enganada, ela simplesmente teve a sugestão do mal para comer. Veja o fruto. Está vendo a beleza? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Coma, que a hora que você comer, você vai entender a grandeza do que você vai receber. E a soberba da vida, você vai ser como Deus. Aqui que nós falamos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, Jesus também foi tentado pelas três, e também nós somos. E aqui, ele disse, dai vocês de comer para eles. Se já estava ruim, mandar eles comprar pão. Se já estava ruim, o que é esse pouquinho de pão para muitos? Não entendendo quem é Jesus, não conhecendo ele, mas admirando ele pelo que ele fazia, é um contexto emocional, e não de respeito, de temor e consideração, eles simplesmente fazem essa consideração que nós vemos aqui. Ele diz o seguinte: dá-lhes de comer. Disseram-lhes, iremos comprar 200 denários de pão, está vendo? Nós vamos comprar os 200 denários. Parece que aqui ele não quis testar ninguém. Parece que ele está falando, não, mas nós temos que estudar os 4 evangelhos, como eu falei, juntos, para entender o que está acontecendo, de fato, no momento desse fato que nós estamos relatando. Iremos comprar 200 denários? Foi aquele pensamento que Filipe teve. E lhes disse, quantos pães tendes? Ora, agora fecha mais um contexto, não só para Filipe, mas com todos. Quantos pães tendes? É como se dissesse assim, vocês estão me enxergando que eu sou o pão da vida? Que eu sou o pão de Deus? Que eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo? Vocês estão me vendo assim? Ou vocês estão me admirando pelo que eu faço? É isso que ele está falando aqui. Quantos pães tendes? Veja que é interessante. E de ver. Veja que não é o André que vem ali. É e de ver. E aí diz, e sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Devem ter perguntado, alguém tem pão aí? Alguém tem pão? Tem um peixinho? Não olharam para Jesus, andando com Jesus, não enxergaram nele o pão da vida, não viram nele a essência do próprio Deus presente, encarnado, o verbo. E veja, então Jesus lhe ordenou que se assentasse em grupos na relva verde, está vendo? É o tal da relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100, de 100, de 50 e 50, porque Marcos vê Jesus como aquele que serve. E quem serve gosta de ter organização, gosta de arrumar as coisas, é um serviçal, sabe como servir
sabe como dar as coisas e ele gosta de uma coisa que é ordenada, bonita. Ele não gosta de uma coisa desorganizada, pessoas correndo, querendo pão mais, querendo pão menos. Não, senta. Senta que o pão vai chegar. Você não precisa correr para pegar não, nem para roubar do irmão. Senta que o pão vai chegar, porque eu sei o que eu vou fazer. E aí ele pega os pães, e aí reparte, toma os 5 pães, Jesus, os peixes, a mesma coisa, ergue os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, ele pegou aqueles 5 pãezinhos cevada, partiu, e depois diz, e distribuíram com os discípulos para a multidão, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Ficaram satisfeitos. Mas eles não estavam completos. Porque eles não tinham entendido que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é satisfeito, daqui 2 horas vai ter fome de novo. Se ele não tem fome física, por causa que a barriga vai roncar, ele vai ter fome intelectiva, porque não compreendendo o Cristo de Deus, ele não vai ter um contexto de um pensamento claro a respeito dele, e consequentemente ele não vai ter uma consciência a nível espiritual, que esse Jesus é realmente esse que vai saciar plenamente a fome, como ele disse. Se ele disse que quem vê ele e crê nele não vai ter mais fome, então a gente vai perceber que isso aconteceu e tiveram fome. Os discípulos com ele, e não estavam entendendo ele o pão, um único pão, essência da vida estava ali, nele, nesse homem, presta atenção. E aí ele diz assim, repartiu, eles comeram, se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. É a mesma coisa que está descrita lá em João, só que de uma maneira como Marcos assim o relatou. Logo em seguida, versículo 45, precisamos parar e dar umas delineadas em alguns pontos que são fundamentais. Compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu num monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco. Veja, ao cair da tarde, o barco estava lá no meio. E ele sozinho em terra, Jesus lá no monte, orando. E vendo a dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, o vento contrário, você sabe o que é. Jesus não estava no barco. Eles foram, Jesus falou, ide, e eles foram. Mas Jesus, já mostramos que ele disse, vinde a mim. Depois ele disse, aprendei de mim, não é de homens não, é aprendei de mim. Depois ele disse, permaneça em mim, e agora vai. Eles deveriam falar, nós não vamos se o senhor não montar no barco. Eles não entenderam isso, saíram com o barquinho. Jesus era tarde. Quando foi chegando para a 4ª vigília, lá por umas 3 da madrugada, Jesus olhou, o barco estava no mesmo lugar, lá no meio, soprando o vento, e eles não conseguiram chegar do outro lado. E diz, eles porém, vendo Jesus andar, e aí Marcos ainda fala, e ele queria ainda andar sobre o mar, ainda passar na frente deles, fala, ó, e aí, como que está o barquinho aí? Como que estão as coisas aí? E a igreja aí, como que está indo? Sem mim, vocês conseguem alguma coisa? Vocês não vão conseguir não, vocês estão remando, e aqui ele fala, ele porém vendo andar sobre o mar, trataram que era o quê? Um fantasma. E aí eles gritaram, ué, se é o Filho de Deus, se conhece quem Jesus é, não faz uma análise de fantasma. Era para refletir uma nova consciência. Como Moisés disse, se o Senhor não for conosco, então eu não vou. É assim que nós temos que falar. Se o Senhor, a palavra, estiver em mim, e o Espírito Santo não tiver, eu não vou. Porque o barco não possa ir no braço, porque no braço a gente não vai chegar lá. É a força física, é a força espiritual para a gente poder chegar lá. Para que haja essa multiplicação dos pães, tem que entender o processo em que Jesus nos ensinou. E também entender quem ele é, para sermos uma revelação desse processo. Veja bem,
Aí eles, porém, vendo ele andar sobre o mar, pensando em tratar de um fantasma, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou, dizendo: tem bom ânimo. Tá vendo? Tem bom ânimo, sou eu. Não temas. Presta bem atenção agora, queridos, o que ele diz, o que Marcos fala. E subiu para o barco, para estar com eles. Quando Jesus está com a gente, querido, a palavra de Deus está em nós, e o Espírito Santo está sobre essa palavra, ela nos guia de uma maneira tal que nós vamos fazer o que ele fez. Tudo que chegar na nossa mão, antes de comer como Eva fez, Eva foi lá, pegou o fruto, comeu, depois deu. Jesus não. Aprendendo com Jesus, tudo que vier à nossa mão, primeira coisa é gratidão. Grande ou pequena, eu disse. Porque eu tenho que agradecer, porque eu não sou merecedor de nada. Então, como ele fez, ele disse: obrigado, Pai, pelo pão que o Senhor nos deu. Eu não olho a quantidade, e nem também a multidão. E eu agradeço porque Deus fará o grande milagre da multiplicação. Quando? Quando eu partir. Se eu for como Eva e comer, para depois dar, nunca haverá multiplicação de pão. Mas ele não fez assim. Ele nos ensina que tudo que chega na mão dele, primeira coisa ele agradece e depois ele parte, distribui e depois come junto. Essa é a revelação que nós temos que guardar na multiplicação dos pães. E aí ele diz que ele entrou no barco e o vento cessou. E todos ficaram atônitos. Eram para ficar atônitos, querido, se soubesse que ele era o verbo, a essência da vida, com ele andando 3 anos. E veja como termina. Porque não haviam, veja como Marcos escreve, porque não haviam, não é entendido não, queridos. Eles não haviam compreendido, eles não guardaram com eles, não prenderam com eles quem é esse Jesus. Não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. O que é um coração endurecido? É uma vista apagada, que não ainda conseguiu ver claramente. Continua oprimido, cheio de medo. Essa é a grande verdade que a gente percebe aqui. E o que é interessante? Seguindo, vamos continuar. O 6:52 fica claro. Não haviam compreendido o milagre dos pães. Pergunta que eu faço novamente é: você tem temor na revelação de Deus e conhece esse Cristo? Porque muitos dizem que conhecem e só quando, lá no grande julgamento, quando eles passarem pelo crivo do julgamento de Cristo, eles vão chegar para Jesus e falar: nós não fomos como o Senhor mandou? Nós não entramos no barco? Ele falou: mas vocês entraram no barco, mas não chegaram. Eu tive que ir lá para entrar no barco para vocês chegarem. Mas o Senhor falou para a gente ir pregar o Evangelho? Sim, mas você foi comigo? Você foi na unção do meu Espírito que eu deixei aí para vocês? Aí eles vão dizer: nós não fizemos em teu nome muitos milagres? Nós não fizemos em teu nome maravilhas? Veja a atividade dessas pessoas. Nós não expulsamos em teu nome demônios? E Jesus vai falar abertamente para ele: não vos conheço. Sabe que eles não tinham com Jesus? Comunhão. Quem não tem comunhão não aprende esse elemento básico, que tudo que chegar nas tuas mãos, primeiro você agradece o Pai. Recebido como se fosse não para mim, mas para nós. Por isso que ele diz: o pão nosso. Ele não falou o pão meu, mesmo ele sendo o pão da vida. E ele, tentado, não quis ser um pão para ele mesmo autossuficiente. Então ele pega o pão, presta bem atenção, parte, isto é multiplicação para Deus. Depois ele dá para os discípulos, distribui para a multidão e todos comem.
o povo fica satisfeito, porque ele é o Filho de Deus. Eu quero que vocês abram agora Marcos, capítulo 8, um pouquinho mais para frente. Ele fala da segunda multiplicação dos pães. E eu já disse que nessa segunda multiplicação dos pães, ele sente compaixão também pelas pessoas e tudo mais, e ele manda sentar no chão. Veja o versículo 6. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, não é relva. É um outro acontecimento para que a gente possa entender esse Jesus pleno na sua atividade, como o verbo de Deus, a palavra de Deus, aquele que diz e as coisas acontecem, porque ele é o Filho de Deus legítimo. E nós somos que acreditamos nele ao vê-lo e aceitá-lo na sua obra vicária, somos filhos por adoção. E veja, ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães agora, e ele fala, partiu-os, está vendo? É a mesma sequência, partiu-os, e depois de ter dado graça, parte, dá graça sempre primeiro, depois parte, e aí ele entrega para ser entregue à multidão. Diz que eles comeram, se fartaram, era cerca agora de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. E logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Agora vejo que ele fala para os discípulos, vão, os discípulos falam assim, o Senhor falou para vir, nós viemos ao Senhor. Vimos o Senhor, aprendemos o Senhor, permanecemos com o Senhor, e agora o Senhor fala, vamos. Agora você vê que logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos. Lá no outro não, ele falou, vocês vão indo que depois eu vou despedir aqui da multidão, e eles foram. Nós temos que ser que nem Moisés, que nem eles para entender, e eles começaram a entender agora, mas não plenamente, presta bem atenção. E aí, logo a seguir, tendo embarcado juntamente seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Só que, saindo os fariseus, veja onde Marcos coloca um fato que depois vou ver Lucas e Mateus também, para a gente entender tudo isso, que não dá tempo para um dia só, por causa do tempo que já está esgotando. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. Fariseus, seita religiosa judaica, e os escribas, que estavam lá, são os intérpretes da lei, estavam tentando, pedindo dele, faça um sinal para nós. Que sinal o Senhor faz para a gente acreditar que o Senhor realmente é o Filho de Deus? Então, os judeus esperam milagres e os gregos esperam ter sabedoria. E Jesus nunca dá nada para eles, a não ser continuar falando em parábolas e revelando a si mesmo para que eles possam, vendo não ver e ouvindo não ouça. E ele diz assim, eles deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. E ele falou, essa geração pede um sinal e não será dado sinal algum. Aqui Marcos fala que não vai dar sinal algum. Ele, como servo, não falou isso, mas no outro evangelho você vai ver que ele diz, vou falar domingo que vem, ele diz, para essa geração que pede um sinal, eu vou dar o sinal de Jonas. Eu vou comentar isso domingo que vem. Agora veja, ora, lá vem esse ora de novo. Ora, porém, todavia, contudo. É como se esse porém, quando Paulo para e fala porém, ou os evangelistas falam ora, porém, todavia, contudo. Você para porque ali ele está tentando fechar o pensamento. Ora, aconteceu que eles estavam lá no barco, esqueceram de levar pães. Os discípulos esqueceram de levar pães. E no barco não tinha consigo senão queridos, guardem isso, não tinha um só pão consigo senão um. E quem era esse um pão que estava naquele barco? Marcos está querendo agora dizer que ele é o pão da vida. Só estava Jesus, só tinha ele como pão. Mas eles tinham discutido lá as doutrinas lá dos fariseus, escribas, os herodianos. Depois a gente vê isso. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Também tinha fermento do Herodes. Quando ele falou em fermento, veja como é interessante. Ele não estava falando de fermento de pão.
e nem de pão, porque ele é o pão da vida. Ele estava agora alertando eles que agora estava ele com eles no barco. Ele diz, ele preveniu para guardar do fermento dos fariseus dos Herodes, e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Não ainda estavam enxergando quem? Jesus como o pão da vida. Aquele que se eles vissem e crescem, jamais eles teriam fome. Eles nem estariam mais levando esse pãozinho. Eles estavam com Jesus e falou, tudo bem, Jesus, daqui para frente é tudo diferente. O senhor com a gente aqui não tem problema. Agora veja, Jesus percebendo lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? É como se dissesse, vocês não estão ainda enxergando, nem entendendo e compreendendo que eu sou o pão da vida? Sem mim não há vida. E tudo começou em mim com a palavra. Mantido por mim, palavra. E agora entregue na essência de um pão, de uma semente que se tornou um trigo triturado para ser alimento, o pão da vida. Por que discorreis sobre o pão, não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendesses, veja bem agora. Tendes o coração endurecido, lembra que nós falamos? O coração deles estava endurecido, isto é, eles estavam com os olhos ainda fechados. Não havia tido entendimento, estavam cegos para enxergar quem é Jesus. Estavam oprimidos, cheios de medo. E agora diz assim, tende olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Vocês estão comigo 3 anos, vocês ainda não me viram que eu sou o pão da vida? Vocês não viram as coisas? Não, nós estamos vendo que o Senhor é poderoso. Nós admiramos, o Senhor faz coisas extraordinárias. Não, eu quero que vocês tenham comunhão com a essência dessa palavra que eu sou, que eu estou dando para vocês. Mas estão preocupados nos acontecimentos. Não vos lembrais de quando parti, veja o que ele chama a atenção, de quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Quantos cestos? Aí eles responderam, 12. Então vocês entenderam a multiplicação do pão. Não, eles não tinham entendido ainda quem é Jesus. E agora ele diz, e de quando parti 7 pães para 4.000 pessoas, vocês também estavam. E aí Jesus fez a pergunta, quantos cestas cheia de pedaços, não é de pães não, que a pessoa pensa em multiplicação, pão, não, de pedaços, recolhesses, porque Jesus partiu o pão. Por isso, chegando a Páscoa, fechando agora o pensamento, ele disse, a Páscoa está chegando, e eu sou o pão da vida. Por isso que ele indo para Cafarnaum, faz exatamente a descrição que está lá em João, que João descreve claramente, que ele é o pão da vida. E ele fala, quem de mim comer a minha carne e beber o meu sangue, muitos dos discípulos vão embora. Mas Simão Pedro fica, os discípulos ficam. E ele explica o que significa isso. Ele não estava falando carne. Ele falou, para carne, para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são o espírito que eu estou deixando, é o meu espírito. E a vida, para que vocês sejam um reflexo do que eu sou, para ser aqueles que levam esses pães para outras pessoas. 7 pães para e que haja multiplicação. E aí ele diz, e quantos você recolheu? 7 pães para 4.000, quantos cestas cheias de pedaços recolhidos? Responderam, 7. Então no primeiro é cestos, 12 cheios de pedaços, que sobrou, e agora 7. Ao que lhes disse Jesus, veja de novo a palavra, não compreendeis, e ele, ainda, com 2 multiplicação, vocês não compreenderam ainda que eu sou o pão da vida. Quem crê em mim e quem me vê, jamais terá fome, jamais terá sede. E aqui nós podemos ver, para domingo que vem, eu vou continuar mostrando essa verdade.
que eles não haviam ainda entendido e compreendido que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João começou falando assim, os evangelhos relatam isso, e nós precisamos entender esse milagre que Jesus fez. Leia também 2 Reis 4, 42 em diante, aonde Eliseu fala para aquele rapaz que trouxe 20 pães para 100 pessoas. Mas o que é isso para 100? Ele falou, dá para eles comerem. Ele questionou, mas é pouco para 100. Dá para eles comerem. O Espírito Santo falando, dá para eles comerem. E aqui Jesus ensina-nos por que há multiplicação. Há multiplicação porque Ele é o próprio Deus que disse como tem que ser. E lá era o Espírito Santo daquele homem chamado Eliseu, o profeta Eliseu. E aí houve a multiplicação dos pães. Então a multiplicação dos pães já ocorreu no Antigo Testamento com Eliseu. E agora ela acontece com Cristo, e agora nós entendemos claramente que a palavra de Deus, uma vez dita o que tem que ser feito, acontecerá para a honra e a glória de Deus e para o nosso bem. Nós, estando com Jesus, não vamos ter medo, vamos estar no barco, vamos vencer as tempestades, chegar do outro lado, mas nunca faça o seguinte, quando ele falar ide por todo mundo pregar o evangelho, não se acha autossuficiente para sair para o ide e pregar, não. Entenda que ele falou, vinde a mim e aprendei de mim. Muitas vezes a gente sai para criar prosélitos por uma denominação de uma igreja. E a gente vai para lugares distantes para levar a denominação a que nós estamos e pertencemos, mas não para formar novos Cristo aonde nós nos encontramos. Foi uma pregação que eu falei na quarta, quem quiser dar uma olhadinha, o que é ser semente, o que é ser grão nos dias atuais. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos continuar domingo que vem para entender a multiplicação dos pães, e vocês percebam que o que é mais importante para que aconteça esse milagre da multiplicação dos pães é você não esquecer, recebendo muito ou recebendo pouco, a primeira coisa que você faz, estando as coisas em ordem, porque você tem a condição do Espírito, você diz o seguinte: Papai, obrigado por muito ou pouco que o Senhor deu. E antes de provar qualquer coisa, parta. Multiplica, parta. O único jeito de multiplicar é partindo. Sabe onde aconteceu o conhecimento de Jesus? Os discípulos, no caminho de Emaús, passaram a conhecê-lo quando, querido? Quando ele falava? Não, o coração nos ardia. Mas quando constrangeu Jesus a ficar, ele pegou o pão. Quando ele partiu o pão, ele falou, Jesus. Aí eles reconheceram. Sabe quando nós reconhecemos Jesus? Quando uma pessoa não come o pão antes de dar. Ele reparte, distribui e depois come junto. Esse é o contexto do grande milagre da multiplicação de pães. Domingo que vem nós continuamos, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estou copiando o restinho. Mais uma vez, palavra maravilhosa, abençoada. Espero que muitos ouçam essa palavra. Quem puder, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir esse estudo bíblico maravilhoso. Vamos cantar uma aqui? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede
sede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse estudo bíblico que pudemos receber. Ó Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, ajuda-nos a compreendermos plenamente que o Senhor é esse pão e que nós também nos tornemos pães e que sempre que recebermos algo, primeiro agradeçamos e depois compartilhemos, Pai, as Tuas bênçãos com aqueles que nos cercam. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelos que participaram conosco, pelos que ainda vão participar desse culto. Derrama sobre todos, Senhor, a Tua bênção, o Teu perdão, a Tua misericórdia, o Teu amor. Sim. Alcança, Senhor, todos os nossos queridos, onde quer que estejam, aqueles que ainda não compreenderam plenamente que o Senhor é o pão da vida. Ó Jesus, que ninguém fique fora da Tua maravilhosa graça. Abençoa, Senhor, todos que estão passando por dificuldades, os que pedem as nossas orações, que eles possam receber um pouco das migalhas desse pão, ó Deus, para serem alimentados, curados, fortalecidos, como aquela mulher cananeia, Senhor. Ó Deus, fica conosco, nos fortalece na fé e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.